Talvez um dos papéis mais vitais e subestimados de uma obra é o famoso alívio cômico. Como diz o nome, não é simplesmente um personagem ou uma situação engraçada, mas sim algo que traz o alívio para aquele momento. Seja em uma cena de ação duradoura que quebra com humor, ou até mesmo uma trama extremamente dramática e ou perturbadora que também é quebrada com algum ar de humorismo. Momentos assim e personagens que têm esse papel são fundamentais para uma obra, principalmente quando ela explora temas ou situações um pouco mais sensíveis e dramáticas. Quando a gente está vendo, sei lá, Gente Grande, por exemplo, o filme é um filme de comédia. Por mais que ele tenha seus conflitos e momentos dramáticos, a gente pode considerar que ele todo é um alívio cômico, porque quando você vê um filme desse, você quer fugir, você quer escapar de alguma realidade mais atormentadora e ver um filme desse para descontrair, para se aliviar. E obviamente nesse sentido, a gente pode falar de inúmeros alívios cômicos que ficaram marcados na história do cinema, das séries e obviamente nos animes. E como eu disse, eles são uma parte muito subestimada e que, na minha opinião, merece uma atenção, merecem reconhecimento. Então por que não falar aqui nesse vídeo sobre, na minha opinião, os 3 melhores exemplos de um excelente alívio cômico no mundo dos animes. Nesse vídeo eu separei 3 alívios cômicos que, na minha opinião, são sensacionais, sendo que com eles acarretam certos spoilers de suas obras. Mas todos eles são personagens secundários que, na minha opinião, não carregam spoilers tão fodidos assim. Mas de qualquer forma, spoilers serão falados, então veja por sua conta e risco, ok? O primeiro personagem alívio cômico que vamos falar nessa lista é basicamente um esquenta para o vindouro vídeo de Fullmetal Alchemist Brotherhood que todos me pedem a fazer desde que eu criei esse canal. Mas eu já disse, principalmente em Dante Responde, que eu só vou fazer um vídeo focado em Fullmetal depois que eu rever o anime inteiro, porque eu acho que ele merece esse esforço. Eu vi Fullmetal na pandemia, em uma época onde eu engolia animes, eu via papo de 20 episódios por dia, e o lado ruim de você ver animes assim é que depois de um tempo você não lembra de basicamente nada do que aconteceu com eles. Então quando eu rever Fullmetal, esses vídeos vão chegar, podem ter certeza disso, fiquem calmos. Mas falaremos dele, o nosso criminoso de guerra preferido, o musculoso bigodudo Alex Louis Armstrong. Fullmetal, apesar de ser uma obra shonen, ou seja, uma obra voltada para o público infanto-juvenil, ela liga com temas e na verdade ela tem uma trama bem pesada e bem perturbadora para públicos com essa idade e essa maturidade. Toda a trama principal envolve os 2 protagonistas tentando recuperar o seu corpo que eles perderam ao tentar ressuscitar a sua mãe, o que já é algo muito pesado, mas além disso, boa parte das tramas de Fullmetal rondam em torno de um único evento, a Guerra de Ishval. Uma guerra onde aconteceram os crimes de guerra mais absurdos e estrondosos que a humanidade já viu. Um povo inteiro foi exterminado de maneira sumária e sem muita explicação para tal, porque na verdade tudo era um grande plano do vilão final. E Fullmetal tem vários momentos perturbadores, tensos e profundos para um anime na qual a gente considera shonen, o que faz com que o Major Armstrong seja fundamental como um alívio cômico, porque ele, digamos, é intenso demais. Além de ser um personagem amável, ele é um cara do famoso humor físico, né? Todo momento ele tira a roupa dele e mostra o quão forte ele é. E esse arquétipo, né, do musculoso engraçado, por si só funciona. Porque quando a gente vê um cara musculoso, com imponência, com um título, né, major, obviamente a gente vai esperar uma seriedade, um cara badass. E quando essa expectativa é subvertida por um cara que tira a camisa em qualquer momento, é muito engraçado. Como, por exemplo, a gente pode ver no Aoi todo de Jujutsu Kaisen, que segue o mesmo tipo de linha. E ele é fundamental exatamente para quebrar esse clima tenso e pesado que Fullmetal tem, porque enquanto 1 bilhão de tramas estão acontecendo, o Edward e o Alphonse estão tendo que viver as piores experiências do mundo, do nada abre a porta e a gente vê esse cara tirando a camisa e o mundo fica mais radiante. Que bonito, não? Então ele é a definição de alívio cômico, ele nos dá alívio de uma situação tão dramática, ao mesmo tempo que ele se transforma quando nós sabemos do passado dele. Afinal, ele foi um dos
dos alquimistas que participou do extermínio de Shval. Ele foi uma das pessoas que contribuiu para todo esse genocídio horrível. E isso foi algo extremamente influente pro personagem que ele é, porque mesmo ele tendo que seguir ordens, ele não queria fazer aquilo que ele estava fazendo. Isso foi um evento que com certeza o quebrou em várias formas possíveis. O que nos dá muito mais profundidade quando agora a gente tenta analisar ele como um alívio cômico, depois de entender todo o seu passado. O porquê ele é tão espalhafatoso, o porquê ele, mesmo sendo um cara musculoso e com título, sempre quer fazer uma piada de si mesmo. Talvez para que ele não se lembre das atrocidades que ele fez e viu no passado. Ou talvez até mesmo para escapar dessa realidade. Ou talvez para deixar os dias das pessoas mais engraçado. Porque no passado ele fez os dias de muitas pessoas bem triste. E desenvolvimento de personagens assim são os que eu acho os mais legais. Porque quando a gente vê um personagem que ele já é apresentado com complexidade, ele já tem todo um passado e tudo mais, saber o que levou ele a chegar ali e tudo mais, com certeza pode ser impressionante e interessante. Mas eu gosto muito do conceito do quem faz o palhaço rir. Por que esse cara é tão engraçado? Por que esse cara faz tantas pessoas rirem? Será que ele tá tentando esconder alguma coisa? E saber o porquê esses movimentos acontecem é uma das coisas mais legais e mais divertidas de se trabalhar quando você está criando um personagem. É basicamente aquela regra do cinema, onde quando comediantes e atores de comédia vão, por exemplo, fazer filmes de drama, eles arrebentam. Porque para fazer rir você tem que entender o que te faz chorar. Pelo menos é o que eu acho. Diferente do Major Armstrong, Bug é um alívio cômico dentro de uma obra que tem uma veia humorística recorrente e muito boa. One Piece tem momentos muito engraçados e momentos de alívio cômico sem a necessidade do personagem Bug, mas ele é, com toda certeza, o maior alívio cômico da série. Ele é o primeiro grande vilão do Luffy. Se a gente for considerar, o primeiro vilão é a Álvida, mas o Bug é um cara que tem uma tripulação grande, que dominou uma cidade inteira. Ele é alguém que impõe mais perigo e mais riscos, digamos assim. E ele é o puro pastelão do que você espera do primeiro grande vilão de um anime Battle Shonen clássico, que é aquele cara que é meio que o mal pelo mal, ele só quer tesouro e dinheiro porque ele é um pirata, ele tá fazendo uma cidade de refém e ele não se importa muito com isso. Além de que ele se torna um vilão recorrente, em vários momentos ele retorna à série mesmo depois de ser derrotado, e depois no arco de Impel Down e Marineford ele se torna um aliado temporário do Luffy, trabalhando uma dinâmica muito interessante com o protagonista. O humor dos dois simplesmente combina muito. A cena onde o Ace tá no barco dele, eu acho que é o que melhor representa o que eu mais gosto desse personagem. Ele é aquele cara que quer tá no controle, mas ele mesmo não sabe quando tá no controle. Ele é avoado ao mesmo tempo que ele quer ser sério e rígido, o que torna ele um personagem muito engraçado. E falando de Marineford, citado anteriormente, a gente pode falar da presença dele em Marineford, que é vastamente criticada pela maioria das pessoas, porque em vários momentos de bastante tensão, ele simplesmente aparecia e ficava lá falando no jornal ou falando com os recrutas prisioneiros dele e meio que quebrava uma tensão dramática, um build-up ali de ação que estava acontecendo. Sendo que eu vou te falar, se você cortar as cenas do Bug de Marineford, ela se torna um arco bem pior. Se a gente só visse aquele tanto de desgraça e luta atrás de luta acontecendo, a corrida do Luffy pro Ace ia parecer estranho. Acredita em mim, eu testei fazer isso. Por mais que a trama do Bug obviamente é desinteressante comparado com a gente ver o Mihawk contra o Crocodile e coisa enfim, ainda assim ele nesse arco faz o que o arquétipo dele necessita, um alívio cômico. Enfim, depois de Marineford, ele se torna um Shichibukai, o que faz com que ele crie a Bugs Delivery, a maior organização mercenária do mundo de One Piece, condecorando ele como um gênio. Não é qualquer um, mesmo na posição de Shichibukai, que consegue fazer o que ele fez, e depois da queda do Flamengo, ele pegou tudo o que ele tinha no submundo, o que também é um golpe genial. E posteriormente, eu lembro que quando a Cross Guild foi apresentada no mangá, eu falei, meu Deus do céu, o Bug é a pessoa mais genial
genial que existe no mundo de One Piece, mas depois a gente vê que não foi bem assim. Na verdade, é uma ideia do Crocodile e que o Bug só levou à fama. Mas de qualquer maneira, assim como o Major Armstrong, Bug ganha um desenvolvimento incrível depois que a gente entende o seu passado e o porquê que ele é tão diferente do seu conterrâneo e amigo de longa data, Shanks, o Ruivo, que é o personagem mais poderoso de One Piece, pelo menos atualmente. Aonde depois da execução do Roger, Bug tinha certeza que Shanks seria o novo rei dos piratas e herdaria a vontade de Roger de pegar o One Piece logo depois da morte dele, sendo que Shanks recusou e disse que ele não iria agora, ele ia esperar, formar uma tripulação e ir no tempo dele. Então ele chama Bug para ir com ele, aonde Bug recusa, falando que ele é um covarde fracote. E nesse momento a gente entende que Bug achava que Shanks seria o novo rei dos piratas. Bug depositou toda a sua confiança e todo o seu desejo em Shanks, o Ruivo. Para ele, aquele moleque era o ápice, era alguém que merecia o trono do Roger. E por causa disso, ele desistiu de se tornar um pirata famoso ou importante, porque ele sabia que Shanks estava à frente, não só em poder, mas também em determinação e probabilidade de chegar ao tesouro One Piece. O que fez com que ele desistisse antes mesmo de tentar. É por isso que ele sempre se contentou em ser um piratinha de merda do East Blue e nunca se aventurar no Novo Mundo. É por isso que ele nunca se preocupou em treinar mais suas habilidades ou coisas do tipo, até que quando o destino faz ele estar no mesmo patamar que Shanks o Ruivo, um dos 4 imperadores, ele decide: agora é hora de encontrar o One Piece também. E ele subverte toda a jogada da Cross Guild de criar uma nação e o caralho, o plano lá do Crocodile, para uma força que está atrás do grande tesouro One Piece. E esse é o momento quando um mero alívio cômico, um personagem objetivamente engraçado, se torna algo muito mais profundo, mostrando realmente que ele tem sentimentos e emoções e é um ser pensante naquele mundo onde só tem pessoas recheadas de sonhos e objetivos. Ele também já foi uma dessas pessoas, mas ele deixou isso passar, sendo que agora, por algum motivo, o destino estaria a seu favor e ele fez a sua jogada em busca do seu sonho que teve sua chama reacendida. E por fim, King de One Punch Man. Meu bizarro eu nunca ter falado de One Punch Man nesse canal, mesmo sendo um dos meus mangás preferidos. O mundo de One Punch Man é recheado de várias ameaças e criaturas bizarras que aparecem de vez em quando. E King tem um efeito meio bug. Ele é a pessoa que tá no lugar certo na hora errada ou vice-versa. Ele é basicamente o cara mais azarado, ao mesmo tempo que ele é o mais sortudo do mundo. Quando ele é apresentado, ele é um cara muito foda. Um malandro alto, forte, com uma puta cicatriz na cara, sério, do caralho. Conhecido como o homem mais forte do mundo, que tem um motor que faz qualquer um tremer. Mas não é preciso de muito pra gente saber que ele é uma total fraude. Ele é só literalmente um cara normal, na qual as circunstâncias fizeram com que ele, sem querer, ficasse conhecido como um dos caras mais fortes e se tornasse um dos top 10 heróis da Associação dos Heróis. No seu passado, um monstro o atacou, lhe dando a sua cicatriz, e nisso o Saitama, como ele era um herói meio que por hobby, ele matou a criatura e foi embora na velocidade da luz, o que fez com que as pessoas achassem que ele tivesse derrotado a criatura. E isso aconteceu mais 6 vezes. Ele simplesmente aparecia no local, uma criatura chegava, as pessoas ficavam malucas, o Saitama chegava, derrotava a criatura e ia embora na velocidade da luz sem ninguém ter visto ele, e King levava ao crédito. E todas essas coincidências bizarras são muito engraçadas. É óbvio que One Punch Man, assim como One Piece, tem uma veia humorística bem grande. Ao mesmo tempo que os personagens são mais profundos, né? Se a gente analisar o Saitama a fundo, a gente vê todas as complexidades que esse personagem traz, uma depressão profunda e coisas do tipo. Mas o que eu mais gosto do King é que ele é uma piada recorrente, a ponto de que as pessoas realmente poderosas nesse
desse mundo acham que ele é realmente o cara mais forte. E em animes, a gente sempre tem aquela parada tipo, eu senti a sua aura, você é um cara muito forte. Sendo que o King, ele é literalmente uma pessoa normal. Sendo que ao invés das pessoas verem e falarem, cara, tu é um cara normal, eles na verdade falam, meu Deus, ele tá controlando a aura dele pra parecer uma pessoa normal, esse cara é forte pra caralho. E de novo, é importante a gente analisar o que torna ele complexo e interessante, além de uma piada, um alívio cômico. É quando a gente vê ele é uma pessoa que sempre se enfia na casa do Saitama pra jogar videogame com ele, pra tentar buscar a normalidade com um cara que sabe o segredo dele. O King, em determinado momento, revela pro Saitama a verdade de que ele é uma fraude. E ele sempre tenta ficar perto dele, jogando videogames com uma pessoa normal e fazendo coisas normais. Porque essa é a parada. Se a gente for analisar friamente, King era um cara completamente normal. Um bicho apareceu, ele ganhou uma cicatriz foda e 1 bilhão de coincidências começaram a acontecer na vida dele que levou ele até ser reconhecido como um top 10 heróis do mundo. E nesse momento ele não pode chegar e falar, cara, eu sou uma fraude ou pelo amor de Deus, eu não quero isso, porque isso ia decepcionar os seus fãs e acabar com a vida que ele tem, que não é ruim sendo um top 10 herói, ao mesmo tempo que ele não quer ter essa vida. Vários vilões querem a cabeça dele e provar que eles podem com o King e tal, aonde ele tá em constante ameaça a todo momento, mas ele é um cara normal. Isso pra cabeça de alguém deve ser uma coisa horrorosa. No fim do dia, o que eu acho que eu quero dizer é que a magia dos alívios cômicos é a forma de como eles têm um desenvolvimento completamente inesperado e muitas vezes fora da caixa. Como eu disse, quando a gente tá vendo um personagem que ele já é apresentado como algo mais profundo, a gente já vai esperando uma história trágica, uma história dramática para justificar os comportamentos atuais dele. Mas quando a gente olha para esse tipo de personagem, aonde eles são engraçados, seja por querer ou sem querer, e começa a entender e a analisar o que faz eles serem assim, o que levou eles a serem assim, eu acho que essa é a grande magia da coisa. Esse é o ponto fora da curva que faz deles personagens tão interessantes, cativantes e ao mesmo tempo fundamentais para uma obra funcionar. Afinal, qual seria a graça de uma obra que só tem ação ou que só tem drama? Precisa de algo para quebrar isso. Não é à toa que, principalmente no mundo dos animes, eles se repetem cada vez mais e com desenvolvimentos cada vez melhores. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal, estamos quase chegando no 100k, hein? Se você tiver pro celular, dê uma hypada também. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Oivad 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Onet, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome é Jorge, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Fiat Paul Todo Fudido, Pedro Corredor APL, Nabinger, Victor Moser, Zero Zac, Rafa, Gabi e Branco Júnior. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos de ferro de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!